Será que um homem mais velho pode se casar com uma mulher mais jovem? Ou o contrário, uma mulher mais velha com um homem mais novo? Diferenças de idade em relacionamentos costumam gerar dúvidas, debates e até mesmo julgamentos, especialmente entre os cristãos. Comentários discretos, olhares desconfiados e opiniões prontas aparecem com frequência. Mas afinal, o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Existe alguma determinação divina sobre a quantidade de anos que deve separar um marido e uma esposa? Vamos explorar esse assunto com profundidade, separando o que é verdade bíblica do que é apenas costume cultural. Antes de mais nada, é importante deixar claro, as Escrituras não proíbem, em nenhum momento, o casamento entre pessoas com idades diferentes. Se você percorrer a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, não encontrará um único versículo que diga, não se case com alguém 10 anos mais velho ou mais novo que você. A palavra de Deus é bastante específica em relação a quem não devemos nos unir em matrimônio, como descrentes ou parentes próximos, mas sobre a diferença de idade, ela simplesmente não se pronuncia. Esse silêncio é revelador. Quando a Bíblia estabelece regras claras, devemos obedecê-las. Porém, quando ela não fala sobre determinado assunto, geralmente nos concede liberdade, desde que guiada pela sabedoria e pelos princípios cristãos. Mas se a Bíblia não proíbe, isso significa que é sempre uma boa ideia? A resposta está na sabedoria. As Escrituras nos oferecem diretrizes para um casamento saudável e alinhado com a vontade de Deus. Esses princípios valem para qualquer casal cristão, independentemente da diferença de idade. Amor mútuo, respeito, fé compartilhada, valores em comum, maturidade espiritual e o compromisso de servir a Deus juntos são os alicerces de uma união sólida. Se um casal com uma diferença de idade considerável possui esses elementos, a questão dos anos entre eles se torna secundária. O ponto central não é quantos anos os separam, mas sim, ambos são cristãos maduros? Estão igualmente unidos em Cristo? Estão comprometidos com um casamento centrado em Deus? Imagine, por exemplo, um casal da mesma idade, mas em estágios espirituais completamente distintos. Eles provavelmente enfrentariam mais dificuldades do que um casal com 10 anos de diferença, mas que compartilha a mesma fé, visão de vida e maturidade. O que realmente importa em um compromisso para toda a vida são a compatibilidade de fé, valores, objetivos e caráter, muito mais do que o ano em que cada um nasceu. A própria Bíblia nos apresenta exemplos marcantes. O mais conhecido é o de Boaz e Ruth. Embora não seja mencionado o número exato de anos entre eles, o texto deixa claro que havia uma diferença significativa. Boaz se refere a si mesmo como um homem mais velho e se surpreende com o interesse de Ruth, uma mulher mais jovem, chegando a chamá-la de minha filha. Mesmo assim, a história deles é uma das mais belas narrativas de amor nas Escrituras. Deus abençoou essa união, e eles se tornaram ancestrais do rei Davi, consequentemente, de Jesus Cristo. O que sustentou esse relacionamento não foi a idade, mas o caráter, a integridade e a fé. Boaz era um homem íntegro, um resgatador generoso que cuidou de Ruth. Ela, por sua vez, era uma mulher de caráter nobre, leal e trabalhadora. A diferença de idade ficou em segundo plano diante da qualidade espiritual de ambos. Outro caso que merece atenção é o de Abraão e Sara. Embora estivessem mais próximos em idade, Abraão tinha 100 anos e Sara 90 quando Isaque nasceu. Isso mostra que os planos e as bênçãos de Deus não se limitam aos nossos padrões humanos de tempo ou expectativas sobre idade e fases da vida. A história deles é sobre fé, promessa e o tempo perfeito de Deus, provando que, quando Ele está no centro, a idade é apenas um detalhe. É claro que relacionamentos com diferença de idade podem apresentar desafios específicos. Um casal pode estar em momentos distintos da vida, um começando a carreira, enquanto o outro pensa em aposentadoria, um desejando ter filhos, enquanto o outro já tem filhos adultos. Podem existir diferenças de energia, referências culturais e experiências de vida. Além disso, amigos e familiares podem não entender e até pressionar ou criticar. Esses são desafios reais, que exigem diálogo aberto, sabedoria e muita graça. Um casal que considera essa possibilidade precisa conversar com honestidade sobre essas questões. Como lidarão com as finanças? Quais são as expectativas em relação à vida familiar?
Como enfrentarão diferenças de energia ou possíveis problemas de saúde no futuro? Esses não são motivos para desistir, mas assuntos importantes para discutir com sinceridade e oração. Então, como lidar com essa situação? A chave está no coração. Provérbios 4:23 nos lembra, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando avaliamos um relacionamento, com ou sem diferença de idade, o que mais importa é a condição do coração da outra pessoa. Ela é íntegra? Ama ao Senhor de todo o coração, alma e entendimento? Trata você com amor e respeito? Vocês compartilham a mesma missão e propósito para o reino de Deus? Essas são as perguntas que devem nortear a decisão. O casamento é uma aliança, uma parceria para toda a vida. Você precisa de um companheiro que corra ao seu lado na jornada da fé, que o encoraje e o ajude a crescer em Cristo. Também é fundamental buscar conselhos sábios. Converse com seu pastor, um mentor de confiança ou um casal cristão maduro que você admire. Seja transparente sobre o relacionamento e os possíveis desafios. Eles podem oferecer uma perspectiva externa, fazer perguntas que você não havia considerado e orar por você. É importante distinguir entre um conselho sábio, baseado na Bíblia, e um preconceito cultural. Algumas pessoas podem se opor apenas porque a diferença de idade foge do convencional, sem nenhum fundamento bíblico para suas preocupações. Você precisa discernir, com oração, a diferença entre essas duas coisas. Outro aspecto relevante é o nível de maturidade de ambos, especialmente do mais jovem. O casamento é uma parceria entre adultos. A questão não é apenas a idade legal, mas a maturidade emocional e espiritual. O mais jovem está preparado para as responsabilidades do casamento? Ambos estão tomando essa decisão como adultos maduros, livres de manipulação ou dependência prejudicial. Esse é um ponto crucial de discernimento em qualquer casamento, mas especialmente importante nesse contexto. O objetivo é uma parceria de iguais, em que ambos contribuam, sirvam e se amem a partir de uma vida plena em Cristo. No fim das contas, o que determina se um casamento com diferença de idade será abençoado por Deus são os mesmos fatores de qualquer outro casamento. Ele está fundamentado em um amor compartilhado por Jesus Cristo? É marcado por amor mútuo, respeito e serviço desinteressado? Ambos estão comprometidos em honrar a Deus com suas vidas e com o relacionamento? Se a resposta a essas perguntas for sim, não há razão bíblica para acreditar que a diferença de idade seja um obstáculo à bênção divina. Deus olha para o coração, não para a certidão de nascimento. Ele se importa muito mais com os alicerces do relacionamento do que com a quantidade de anos entre os dois. Portanto, se você está em um relacionamento com diferença de idade ou considerando essa possibilidade, não se deixe abalar por estereótipos culturais. Busque a orientação de Deus, avalie com sabedoria e, acima de tudo, priorize o que realmente importa, um coração alinhado com Ele e um compromisso genuíno de construir uma vida juntos sob sua vontade. Ou pelas opiniões alheias. Em vez disso, leve seu relacionamento diante do Senhor em oração. Examine seus corações e suas motivações com honestidade. Busque conselhos sábios e fundamentados na palavra de Deus. Concentre-se em construir uma relação sólida naquilo que realmente importa, fé, caráter e um compromisso compartilhado com Cristo. Se o alicerce for firme, a diferença de idade se tornará apenas um detalhe em uma história muito maior e mais bonita que Deus está escrevendo. O amor, em sua forma mais verdadeira e que honra a Deus, vai muito além de números. Trata-se de duas pessoas unidas para refletir o amor de Cristo ao mundo. Se este conteúdo foi útil ou edificante para você, deixe seu like e considere se inscrever para acompanhar mais reflexões sobre fé e questões do dia a dia. Adoraríamos saber sua opinião nos comentários. Você já viu Deus abençoar relacionamentos com diferença de idade? Que sabedoria gostaria de compartilhar? Vamos continuar essa conversa. Que Deus os abençoe, e até o próximo vídeo.